Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações, as próximas mensagens. E não esqueçam de deixar o seu comentário, porque ele é muito importante para nós. E a mensagem de hoje, nós vamos falar com respeito sobre o juízo final. E antes eu quero já, desde agora, pedir perdão para os irmãos, né? Os ouvintes. Na semana passada houve um desajuste, né, técnico, e não foi possível enviar as mensagens na sexta-feira, como de costume. Então atrasou e só foi possível mandar no domingo à noite, né? Então agora já está resolvido, né, os problemas técnicos, e a gente pode, assim, tocar nossa vida normalmente. Muito bem. E o texto da mensagem de hoje, nós vamos ver em Apocalipse, capítulo 20, o juízo final. Que diz a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Nós vamos ler até o 15, mas nós vamos vendo passo a passo essa mensagem de João, que Deus revelou para João ali na ilha de Patmos. A única pessoa, o único homem que teve essa revelação foi só João. Só João teve essa revelação do Apocalipse. E nós vemos que João ali, recebendo a mensagem de Deus sobre o juízo final, olha o alerta que nós temos que ter. Jesus falou, vigiai, falou várias parábolas, chamando-nos a atenção com respeito à eternidade. E no capítulo 20, versículo 11 que lemos, olha que revelação. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado no trono, cujo fugiu a terra e o céu. Vamos se colocar nesse lugar. Todos nós vamos estar neste lugar. Todos vão estar neste lugar que Deus revelou a João. E vamos imaginar aquilo, que nem está escrito. O céu fugiu da presença do trono.
Olhe para o céu, o azul, a expansão, as estrelas, a lua, o sol. Olhem para o céu. Esse dia aqui vai fugir da presença que está diante de Deus. Nós vamos olhar para cima, não vamos ver o céu. Não vamos ver a lua. Não vamos ver as estrelas. Não vai ter nada lá para cima para olharmos. Segundo está escrito aqui. E nós vemos o capítulo 6 de Apocalipse, ainda no versículo 13 e no versículo 14, que diz assim: as estrelas caíram do céu sobre a terra, como figo verde cai da figueira, sacudido por um vento forte. Veja bem, vamos ligar essas palavras. Foi o mesmo Deus que revelou para a mesma pessoa. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram retirados dos seus lugares. Estão vendo? Será que Deus está querendo nos assustar? Passa os céus, passa a terra, mas a minha palavra não passarão. Tudo que está escrito vai acontecer. Agora, a terra também fugiu de diante do trono. Olha a situação. Agora o trono chegou, desceu, vamos repetir, e vi grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu à terra, saiu debaixo dos nossos pés. Não vai ter monte, não vai ter buraco para se esconder, não vai ter ilha, não vai ter rocha, tudo vai sair debaixo de nossos pés. Não vai ter céu, não vai ter estrelas, não vai ter lua, não vai ter sol. Será que Deus está querendo nos assustar? Ou é realidade? Ou é verdade essa palavra? E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. A situação vai estar todos ali reunidos diante do trono de Deus. E vemos, louvado seja Deus. Versículo 12 diz assim: e vi os mortos, importantes e humildes, estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos que foram julgados pelas coisas
que estavam escritas no livro segundo as suas obras. Tudo que nós fazemos aqui, vamos prestar conta diante de Deus. Eu queria ainda citar um versículo de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz assim: porque todos devemos comparecer antes o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que estiver feito por meio do seu corpo. Por meio do seu corpo. Ou bem, ou mal. Nós vamos estarmos ali, todos os mares vão devolver os corpos. Todos que morreram, que desapareceram, o mar vai devolver todos. Todos, o mundo exterior, que chama-se de inferno, né? Que é separado, vai devolver os seus corpos. Todos vão estar diante da presença de Deus. E vai abrir-se o livro da vida, o livro que Jesus fala ali no capítulo 10 de Lucas, versículo 20. Não se alegre, porque os demônios estão sujeitos a vós, mas alegrai-vos antes pelos vossos nomes escritos no livro dos céus, no livro da vida. É nesse livro que vai abrir o nosso nome, tem que estar lá. No capítulo 25 de Mateus, que Jesus fala que naquele dia ele vai separar, como um pastor separa o bode das ovelhas. Como Deus explicou, como Jesus explicou, como um pastor separa um do outro. Ovelha é uma coisa, cabrito é outra coisa. Esse dia vai ser o dia da separação. Fala, Malaquias, o que tem para você falar sobre esse dia? Sim. Malaquias, capítulo 4, digo melhor, capítulo 3, versículo 18. E naquele dia vós vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Vocês vão ver essa diferença. Louvado seja o nome do Senhor. E vejam que dia, o dia da abertura do livro, nós não temos aonde se esconder. Vejam como Deus apareceu no deserto, ali com Moisés. O povo fala, Moisés, fala tu conosco. Nós não aguentamos ver a presença de Deus. Fala tu conosco, Moisés. Nós preferimos ouvir a ti, mas não queremos a presença de Deus. Nós não suportamos olharmos para Ele. E veja que nesse dia, louvado seja Deus, não vai ter pedra, não vai ter monte, não vai ter água, não vai ter nada onde se esconder, não vai ter cemitério, os mortos vão sair do sepulcro, vão estar lá também para responder
responder por sua vida, a vida que Deus lhe deu, que Deus lhe emprestou, para passarmos aqui nessa terra, nesse planeta, neste mundo. Nós vamos ter que dar conta de todos os nossos atos que nós cometemos aqui nesse planeta. E esse dia vai chegar e temos que estarmos diante de Deus para responder pelos nossos atos, o que nós fizemos de bem, ou o que nós fizemos de mal. Então nós vamos, louvado seja Deus, estarmos ali em pé, aguardando o anjo fazer a chamada, e ele vai fazer a chamada. Veja quantos que vão ficar pro lado de fora. Você, irmão fulano de tal, vinde, recebei por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Senhor, não é? E ele vai receber a sua coroa. Ele vai receber o seu galardão por ele estar na presença de Deus. Todos que permanecerem firmes na presença de Deus, que creram na palavra do Senhor, naquilo que Deus nos enviou para nós, e vejo a grande salvação. E nesse momento não vai ter desculpa. Eu tenho que desligar a panela do fogo, eu tenho que trabalhar, o meu patrão está esperando, o meu bebê está chorando. Não vai existir isso. Não vai existir isso. Nem chão para pisar vocês vão ter, nós vamos ter. Não vai ter cadeira para sentar. Não vai ter nada da face. Tudo fugiu da face do Senhor. E teremos que estarmos ali, aguardando, louvado seja Deus, no dia do juízo. Veja o que Amós fala. Nunca deseja o dia do Senhor. Para que quereis esse dia? Vejam, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus, e abriu o seu livro. Quando abriu os seus livros, no versículo 13 fala, olha, e deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os seus mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo a sua obra. E no versículo 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se o seu nome não tiver escrito no livro da vida, você vai passar a eternidade no lago de fogo. Olha a salvação que Deus preparou para nós, para os seres humanos. Então nós vemos a palavra de Deus. Nós vemos o resultado da palavra de Deus. E vejam, louvado seja o nome do Senhor.
Nesse dia, muitas pessoas vão estar complicadas. Muitas pessoas vão estar complicadas. Todos os segredos vão ser revelados. Todo aquilo que é pecado, que temos escondido, vai ser revelado. E todos vão saber. E nós vemos também tudo aquilo que você não foi reconhecido, ninguém viu, está em oculto, vai ser revelado, porque diante de Deus tem um memorial, tem um registro de tudo que nós fazemos nesse planeta, nessa nossa vida. Deus tem um memorial. E nós vemos, irmãos, não pense você, porque você um dia aceitou Jesus, foi batizada e se desviou. Não pense que o seu nome vai estar mantido no livro da vida. Eu queria que você desse uma olhada no Velho Testamento, glória a Deus, no livro de Êxodo, capítulo 32, e no versículo 32, que diz assim, Moisés dizendo, né? Glória a Jesus. Êxodo, capítulo 32, não é? Versículo 32 também, né? Deixa eu ver se eu me encontro aqui, né? Encontrei, né? Que diz assim, Moisés diz ao Senhor, né? Agora, pois, perdoa os seus pecados. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tem escrito. Então, Moisés pediu para que Deus poupasse Israel, não é? Então, ele riscasse o nome dele também no livro do Senhor. Mas olha bem no versículo 33, que diz assim, então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vale para lá, no Velho Testamento, e vale para cá, no Novo Testamento. Não é porque a pessoa aceitou Jesus, confessou seu nome, aquela coisa toda, aí ele abandona, desvia, fica no pecado e pensa que o nome dele está sendo conservado lá. Não está, não. Deus risca o nome daquele que se desvia. Deus risca o nome daquele que se desvia. Deus não tem compromisso com crente desviado. Deus não tem compromisso com crente que anda no pecado. Deus não tem compromisso. Deus não tem sociedade com Satanás. Ou nós servimos a Deus, ou então não falamos que somos servos de Deus, que somos crentes na pessoa bendita de Jesus. Então nós vemos, muito vai estar complicado na abertura do livro, o dia que for feita a leitura, que for citado o seu nome para a vida eterna, vai ter que passar pelo memorial. O seu nome deve estar lá,
Você já aceitou Jesus, o seu nome já está lá, já está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus. E aquele que não foi achado escrito, mas meu nome deve estar aí, Senhor. Eu fui crente, eu fui tudo. O anjo vai tornar a vida. Não tá não. Foi riscado. Tá aqui um risco em cima dele aqui. Quer dizer que foi posto um outro nome em cima do seu. Você não tá mais não. Tava assim aqui. Mas você desviou, apagou. Você não quer mais nada. Você não quer mais servir a Deus. Você perdeu o temor a Deus. Então nós vemos no capítulo 21, versículo 27, que diz assim: e não entrará nela coisa alguma contaminada, e comete abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É só os que estão. É só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha a oportunidade que Deus está nos dando. Vejam, esse dia do juízo. Vocês já meditaram no que aconteceu com Belsazar? Você viu o temor que ele teve quando ele teve que prestar conta? Mene, tekel, farsi. Você viu o que quer dizer essa palavra? Mene, contado foi o seu reino. Contado foi o seu reino. E Deus achou melhor terminá-lo. Vejam que esse rapaz, o que ele aprontou, Deus não permite ser escarnecido. Como muitos crentes recebeu o Espírito Santo e fica escarnecendo a palavra, o nome do Senhor. Olha lá, o crente batizado adulterando. Olha lá, o crente batizado falou que era cheio do Espírito Santo, roubando, crente ladrão, adúltero, mentiroso. Olha lá, é igualzinho Belsazar, igualzinho. E vemos, louvado seja Deus, que Belsazar, ele deu um banquete para 1000 dos seus convidados e beberam vinho, e ele afrontou a Deus. Nabucodonosor, seu avô, tinha levado muitos utensílios de Jerusalém ali para a Babilônia e deixou trancado com respeito. Com todo respeito, eles não mexeram na religião dos judeus. Mas quando veio esse neto dele, Belsazar, moleque endemoniado, chamou lá seus convidados, seus maloqueiros, os seus pinguços, estavam todos na festa, de uma festa para os seus milhares, mulheres e concubinas. E ele desafiou a Deus, mandou que trouxesse aqueles copos, aquelas taças, que os judeus ofereciam sacrifício a Deus, tomando ceia com ele, fazendo seus ritos religiosos. E ele tocou aquele cálice que foi consagrado por Moisés, conforme Levítico 8, versículo 10 e versículo 11. E nós vemos, irmão, louvado seja Deus, que ele encheu de bebida alcoólica e começou a dar honra ao seu Deus.
E quando apareceu a mão estucada, ali escrevendo naquela parede, veja a situação dele. Ele estremeceu, acabou a gracinha dele. Quando ele estava diante do Todo-Poderoso, acabou a sua gracinha. Muito desse dia vai acabar a gracinha também. Crente adúltero, crente que não tem compromisso com a palavra de Deus, mas na abertura do livro, vocês vão ver a situação, como vai ficar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus. A Bíblia, a palavra de Deus nos orienta, vigiai, vigiai, o dia do Senhor está próximo. Esse dia vai ser complicado, esse dia todos nós vamos estar diante de Deus, todos nós vamos dar conta da nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmão, a abertura do livro Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, ela nos mostra bem direitinho a situação que vamos nos encontrar. No capítulo 6, 13 e 14, vejamos, a terra, o céu, a lua, as estrelas, tudo fugiu de diante da presença de Deus. Fugiu de diante do trono. Então nós vemos, faça ideia você andando num lugar que não tem chão. Faça ideia você ali na fila ali, não é? Aguardando o seu julgamento, não é? Diante do tribunal de Cristo, a situação sua. Se você está com o seu nome escrito no livro da vida, é só conservar. Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus. Amém.